E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW, eu sou o Gui. Os fãs da WWE testemunharam a estreia de Rey Fenix no SmackDown, seguindo os passos do irmão Penta após a passagem deles pela AEW. E até agora os dois têm sido tratados como grandes aquisições pela WWE, e é ótimo ver os Lucha Brothers finalmente recebendo aquele empurrão de destaque no cenário de mainstream, com base nos próprios talentos deles. Porém, meus amigos, nesse mesmo episódio do SmackDown, a WWE também continua a provocar o retorno de Aleister Black, um dos favoritos de Triple H desde os tempos do NXT. E para deixar tudo ainda mais interessante, surgiram notícias de que Rusev também está voltando à WWE. O que antes parecia só duas contratações chamativas, agora virou uma leva de talentos chegando de uma vez só, e isso pode gerar alguns problemas no futuro. E bom, começando com as novas contratações da WWE em 2025. E a WWE não tem feito questão de esconder o destaque dado a estrelas que ficaram famosas na AEW, especialmente os casos de Cody Rhodes e Jade Cargill, que mudaram completamente o jogo para quem chega de fora. E hoje em dia já virou comum ver um lutador estrear na WWE, mantendo o estilo e o personagem que o fez se destacar em outras empresas, e esse tem sido exatamente o caso de Penta até agora. O luteador tem aproveitado a oportunidade de ver a versão mais teatral e carismática de si mesmo como um babyface no Raw. E com a ótima estreia de Rey Fenix, tudo indica que a WWE pretende respeitar o que fez dos Lucha Brothers um sucesso, tanto individualmente quanto uma dupla, quando inevitavelmente se unirem novamente. Mas o mais curioso é que a empresa não parou por aí nas contratações. Os rumores apontam para os retornos de Aleister Black e Rusev, o que deve reforçar ainda mais o elenco. E ambos tiveram certo destaque na AEW, com versões ligeiramente diferentes dos personagens que interpretaram antes. Então vai ser meio que interessante ver qual abordagem eles vão adotar agora de volta à WWE. E um outro ponto interessante a gente destacar aqui é que o NXT continua crescendo com novos talentos. Vale lembrar que a WWE não tem só reforçado apenas o Raw e o SmackDown com novas contratações. O NXT também tem recebido nomes de peso com bastante frequência. Estrelas como Julia, Stephanie Vaquer e Jordan Grace chegaram para fortalecer ainda mais a divisão feminina, que já era bastante sólida, e tudo indica que as suas estreias no elenco principal devem acontecer ainda esse ano. Já a divisão masculina do NXT tem apostado ainda mais em talentos vindos de fora, especialmente da AEW, de onde surgiram vários nomes promissores. Ricky Saints, Lexis King e Ethan Page são atualmente vistos como grandes apostas dentro da brand do NXT. O que é curioso porque, considerando que até pouco tempo eles estavam sendo destacados na programação da concorrente. E é claro, pequeno gafanhoto, tudo isso acontece em paralelo ao trabalho contínuo da WWE em desenvolver talentos dentro da sua casa, que têm sido responsáveis por algumas das maiores histórias de sucesso da empresa nos últimos anos. Tiffany Stratton e Bron Breakker, por exemplo, já são campeões no roster principal, enquanto nomes como Oba Femi e Trick Williams seguem mostrando valor no WWE Performance Center, onde atletas sem experiência na luta livre aprendem a se transformar em grandes nomes do entretenimento esportivo. E outro ponto importante que vale a pena a gente destacar nesse vídeo é que o maior problema da AEW foi a obsessão por ex-estrelas da WWE. Agora que a WWE estabeleceu um ritmo constante de contratações para as três brands, Raw, SmackDown e NXT, fica claro que a empresa quer manter o seu elenco sempre renovado. E por mais que Triple H sim tenha suas falhas, é ótimo ver que Triple H e sua equipe estão empenhados em apresentar novos rostos ao público. Mas isso, meus amigos, também pode acabar levando a WWE direto para o maior erro que a concorrência cometeu: a obsessão por nomes vindos de fora. A AEW começou a ganhar muita força após a pandemia, principalmente em 2021, quando venceu a guerra das quartas-feiras contra o NXT. Com muito sucesso, Tony Khan passou a contratar uma enxurrada de talentos para tentar manter o embalo. O ápice foi no All Out daquele ano, com os debuts de Bryan Danielson e Adam Cole, na mesma noite que CM Punk voltou aos ringues. E o que parecia o momento mais promissor da história da AEW acabou se tornando um grande problema: o número excessivo de contratações, especialmente de ex-lutadores
estrelas da WWE, o que acabou sufocando a empresa. O universo criativo que Tony Khan construiu e que fez a AEW crescer simplesmente não conseguiu sustentar tantos personagens e histórias ao mesmo tempo. E outra coisa que vale a pena a gente também destacar nesse vídeo aqui é que, ao contrário da AEW, a WWE é muito mais impiedosa quando se trata de demitir os seus talentos. E depois de uma avalanche de contratações que a AEW fez nos seus primeiros anos, é curioso ver que os papéis acabaram se invertendo. Agora é a WWE que está trazendo uma leva de novos nomes. E como eu falei anteriormente, mesmo com as suas falhas, o trabalho criativo de Triple H tem sido elogiado como um dos melhores da história recente da empresa. Mas mesmo o melhor booker do mundo enfrenta dificuldades quando há muitos talentos para destacar ao mesmo tempo. Isso, meus amigos, nunca é uma coisa boa. Isso pode transformar esse boom de contratações em um sinal de alerta. No entanto, existe uma diferença fundamental entre as práticas da AEW e da WWE. A WWE é muito mais impiedosa quando se trata de cortar os seus talentos. Já a AEW, para o bem ou para o mal, costuma manter os lutadores até o fim dos seus contratos, por mais que esses lutadores não queiram estar mais na empresa. Já a WWE não pensa duas vezes antes de demitir o que considera descartável. E é péssimo ver lutadores perdendo seus empregos de forma tão rápida na WWE, mas esse rodízio constante acaba abrindo espaço para que mais nomes cheguem ao elenco. Ou seja, por mais empolgante que seja ver nomes como Penta, Rey Fenix, Rusev, Aleister Black e outros na WWE, essa empolgação pode desaparecer rapidamente se não houver espaço real para que todos brilhem. Não adianta você contratar vários talentos para sua empresa se você não tem planos a curto e longo prazo. E só contratar por contratar apenas por tirar aquele talento da sua concorrente. E se isso acontecer, meus amigos, a WWE corre o sério risco de repetir o mesmo erro da AEW, ou até pior. Então, galera, chegamos aí no final do nosso vídeo. Agora eu quero saber de você. Você concorda com a minha análise ou não? Não esquece de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Então é isso, galera. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!